passar, né? Simples e fácil, né? E lá no livro do profeta Jeremias, livro do profeta Chorão, né? Ela estava escrita assim, ou está escrito assim, né? Porque ela é viva e eficaz. Então, ela está, né, escrita assim. Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Eu fico imaginando que palavra mais poderosa é essa, né? Imagina a situação, né, que Jeremias se encontrava naquele contexto, né? Jeremias, ele reluta e luta porque ele não queria ser profeta. Deus fala com ele, olha, eu te chamei e tal. Ele, não, Senhor, não quero, porque ele sabia da dificuldade que era ser profeta. Ser sacerdote, seguir aquele costume do seu pai ali, que ele estava vocacionado já, era muito tranquilo, era só seguir um ritual, né, de preparação dos animais, do templo, cuidar do templo, era um ritual, era algo que ele ia fazer, não ia trazer nada para ele, mas ser profeta, ainda mais naquela época, era algo doloroso, e ele tinha conhecimento disso, do que era ser profeta. Né? O profeta, ele fala aquilo que Deus manda. E o que Deus manda falar, às vezes, nem sempre é do agrado de quem está ouvindo. Às vezes, o profeta, né, na maioria das vezes, né, que nós temos lido na Bíblia, né, quando o profeta abre a boca, pode saber, o povo tremia, né, o povo sentia um temor. Tanto é que quando Samuel vai até a casa de Jessé para escolher o ungido que ia ser rei, todo mundo fica com medo. Você veio em paz ou você veio trazer o quê? Todo mundo temia, né? Diferente, talvez, hoje do cotidiano. A gente tem uma certa dificuldade para nós entendermos o que é profeta, né? Profeta era falar aquilo que Deus ordenava. E toda vez que Deus ordenava algo, o povo tremia, né? Geralmente era exortação, né? Era pedindo o povo para se consertar, era pedindo o povo para tomar um jeito, um rumo na vida. Então, o profeta, esse Jeremias, nesse contexto aqui, ele está ali no cativeiro, né? Ele foi julgado dentro da cisterna, foi aprisionado, né? E olha só a palavra que Deus dá para ele no cativeiro, ele preso, né? Deus fala com ele assim, olha, porque eu conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança em um futuro. Olha só, que palavra mais abençoada para nós nesses dias, né? Vamos bater na tecla, porque nós estamos vivendo e a gente tem o gosto de pregar aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos vivenciando hoje, né? Estamos no meio de uma pandemia, o qual a gente não sabe do amanhã, mas a palavra de Deus relata aquilo que Deus tem para a minha vida e aquilo que Deus tem para a sua vida, né? Olha só, tenho planos de fazê-lo prosperar. Aí você pergunta, mas como? Olha para a situação de Jeremias cativo, como Deus ia fazer ele prosperar. O engraçado é que Deus ordena ele a comprar um lote na cidade que estava sitiada. Se você ler o livro de Jeremias, você vai ver isso. Olha, assina essa escritura aí e compra, porque o povo vai te dar isso, né? Então, assim, olha, deixa eu te trazer algo da parte de Deus. Não se preocupa com a situação, não. Se preocupa em você estar servindo a Deus, em você estar lendo a palavra de Deus, em você estar meditando e ouvindo ela, sabe? Porque o que o Senhor quer fazer é isso, né? E prosperar, o que é prosperar? É ausência de necessidade. Então, deixa eu te lançar uma palavra profética na sua vida nessa noite. Você não vai passar necessidade. Deus vai suprir
todas as suas necessidades, né? E a gente olhando essa palavra, eu hoje também postei no status, né? Falando, acorde para aprender e não para trabalhar. Eu achei muito interessante, né? Esse acorde para aprender, não acorde para trabalhar. Leia a Bíblia. O que é isso, né? Porque geralmente a gente só acorda apressado para poder trabalhar. E às vezes nós precisamos aprender antes de ir trabalhar, né? Então, acorde para poder aprender. Aprender aonde? Aprender na palavra de Deus, né? Aprender aonde? Aprender com aquilo que Deus quer nos ensinar, para depois sim nós trabalharmos. A palavra de Deus diz o quê? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas serão o quê? Acrescentada. Deus vai fazer você prosperar. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, o que é? Né? Acordar para poder aprender. A primeira coisa que você tem que fazer é aprender das coisas do reino de Deus. Porque tem um Deus que tem uma promessa para você. Ele fala assim, eu conheço os planos que tem para você. Deus sabe o que ele tem para você, né? Diz o Senhor. Que planos são esses? Plano de fazer você prosperar e não de causar dano. Plano de dar a você esperança em um futuro. Olha, eu fiquei, Deus, como o Senhor é lindo. Mas como você... Amado, a gente está recebendo a palavra desde 4h30, às vezes, da madrugada, a gente acorda, a gente ouve, né? Pessoas pregando, a gente ora para Deus trazer uma palavra. E na hora que eu li isso hoje, que eu peguei a Bíblia, que eu estou fazendo a leitura dela, né? Eu falei, Deus, que coisa mais linda. Olha só o que o Senhor tem para a minha vida. Eu queria agora, nessa hora, que você pudesse o quê? Mentalizar isso. Que você pudesse colocar na sua mente, você fechar os olhos agora e falar, meu Deus, eu estou prosperando nessa área aqui. Meu Deus, nessa área eu não preciso de mais nada porque o Senhor já me cobriu com ela, sabe? É você trazer à existência aquilo que não existe, porque Deus faz isso e Ele quer que a gente exerça a nossa fé. Nós temos um Deus o qual nos ama, um Deus que tem o melhor para nos dar. Já imaginou isso? Você tem um Deus abençoador. Você tem um Deus que quer te abençoar. Você tem um Deus que quer te dar o melhor. Você tem um Deus que quer fazer você o quê? Prosperar em meio à crise. A história de Jeremias era assim. Depois você entra nela lá e lê, né? Então é algo que já aconteceu e vai acontecer na sua vida. Se você estiver passando por algum atropelo, estiver passando por alguma necessidade, estiver passando por alguma privação, estiver precisando prosperar nessa época de crise, a palavra de Deus diz que você vai prosperar. Olha, os planos de Deus são sempre melhores. Os seus conselhos são sempre melhores. E as suas bênçãos são as melhores. Olha que coisa interessante. Por que, então, nós hoje pela manhã, né, Deus colocou no nosso coração da gente poder, né, escrever, olha, acorde para aprender. Por quê? Quando nós aprendemos com Deus, os conselhos dele são melhores do que qualquer outro ser humano, né? As bênçãos de Deus, as bênçãos que vêm do alto, são melhores, talvez, do que as que vêm da terra, né? Então, nós precisamos disso. Os planos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida são melhores daquilo que eu planejo ou talvez aquilo que você está planejando. Por isso que nós precisamos ter isso em mente. Primeira coisa, que Deus tem o melhor para me dar. Ei, agarra essa palavra no seu coração. Deus tem o melhor para te dar. É Deus. As coisas vêm, é de Deus. Mas foi fulano de tal. Não foi fulano de tal que te ajudou. Foi Deus que usou ele para poder te abençoar. Ele é só um instrumento na terra. Foi resposta de sua oração. Foi aquilo que você clamou a Deus, sabe? Clamando a Deus e de repente Deus toma uma pessoa, usa ela e fala, olha aí, você, deixa eu te abençoar. Então guarda no teu coração. Deus tem o melhor para te dar. Segura aí. Os planos de Deus são sempre melhores do que os seus planos, né? A resposta certa vem sempre da boca de Deus, né? Os conselhos de Deus são os melhores. E deixa eu te dar aqui algo maravilhoso e tremendo, que eu sei que você conhece, mas só para poder, para você
refletir e para você ficar mais animado ainda se você faz, tá? O livro de Provérbios são livros de conselhos. O livro de Provérbios são o livro da sabedoria. O livro de Provérbios, ele vai falar com você claramente. Então, nós precisamos meditar, não é ler, é meditar. Você vai pegar um capítulo de Provérbios por dia, tá? Leia ele, porque ali tem conselhos para você. Os conselhos de Deus. E obedeça, sabe? E Deus quer nos dar o melhor. Deus quer fazer o melhor para nós. Quando nós confiamos em Deus e obedecemos Ele, nós encontramos o melhor caminho. Olha, a primeira coisa que eu tenho que fazer é confiar que Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu penso e imagino. Eu não sei porque nessa noite, né, o Senhor tem feito coisas grandes, né, mas que você possa, nessa noite, ter a certeza que quando você obedece a Deus, Deus faz o melhor para você. Obedecer é melhor do que sacrificar. Quando nós confiamos e obedecemos, encontramos o melhor caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Não sei quais caminhos você tem percorrido, mas nessa noite, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o caminho qual você deve andar nele. Diz que nós não devemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Que nós não devemos andar pelo caminho largo, devemos caminhar pelo caminho estreito. Por que isso? Porque Deus tem o melhor para te dar. Deus vai te dar o melhor quando você estiver no estreito, caminhando no caminho estreito. Porque esse caminho, ele conduz para a salvação. Olha que coisa linda. Olha o plano de Deus para você. Deus tem um plano. Ele quer que você ande nesse caminho. Qual é esse caminho? É o caminho estreito. Quem é esse caminho? É Jesus Cristo. Olha o plano de Deus para a sua vida, que coisa linda. Deus, ele é bom e sábio e todo-poderoso. Olha, a bondade de Deus é tremenda. E não vamos entrar em detalhes nisso. Mas Deus é sábio. Porque nessa noite nós estamos aqui falando do seu amor. Eu estou ouvindo e você está ouvindo e você está recebendo sabedoria. Você está recebendo de Deus, da parte de Deus, porque é a palavra de Deus. Você guardou o versículo que nós lemos lá em Jeremias, falando que Deus tem coisas boas para você? Deus falando, porque eu conheço os planos que tenho para você? Guardou isso? Olha, Deus tem plano para você. Meu Deus, o que Deus planeja é lindo. Nós só temos que seguir ele. Mas como eu vou saber o plano que Deus tem para mim? Ei, eu não acabei de falar. Nós devemos acordar para aprender. Aprender, você vai acordar de manhã cedinho e vai falar, Deus, qual o plano que o Senhor tem para mim nesse dia? Medita na palavra. E Deus vai esclarecer muita coisa. Deus vai trazer luz para a sua vida, para você andar nesse caminho. Deus é bom, sábio, e ele é o todo-poderoso. É aquele que pode fazer muito mais do que você pensa e imagina. Deus sabe o que é o melhor para você. Mas Deus sabe. Ele sabe. Às vezes nós enfrentamos lutas, enfrentamos adversidades, passamos por provações, nós falamos, mas Deus esqueceu de mim. Não, Deus nunca esquece de você. Deus está trilhando o seu caminho. Deus está estreitando o teu caminho na adversidade. Guarde isso no seu coração. É somente na adversidade que nós crescemos. É na adversidade que nós amadurecemos. É na adversidade que nós encontramos o caminho o qual o Senhor preparou para nós. Nós precisamos aprender isso. Porque Ele sabe o que é o melhor para nós. E olha só, a coisa mais linda. Deus ama abençoar a tua vida. O seu sorriso para Deus é coisa linda. Porque às vezes eu passo por tribulação, porque às vezes eu passo por prova. Ei, Deus só é teu filho a quem Ele ama. Os planos que Deus tem para você. Olha, guarda isso no seu coração. Porque Deus falando, sou eu que conheço os planos que tem para você. Então, às vezes está ali, ó. É plano de Deus você está passando por isso.
É plano de Deus. Você, às vezes, está enfrentando uma crise. É plano de Deus. Você, às vezes, está aí numa guerra espiritual. É plano de Deus. Mas como assim? Não, Deus não castiga ninguém. Deus é amor. Deus corrige. Há uma distância muito grande, sabe, entre castigo e correção. A gente só corrige a quem a gente ama. Quantas vezes você não corrigiu o seu filho? Você corrigiu ele por amor? Você não corrigiu ele querendo que ele andasse num caminho melhor? E às vezes a gente passa, não, castigo é uma coisa. Castigo é punição. Mas correção é amor. E a palavra de Deus, ela traz isso. Deus só corrige seus filhos. O bastardo, ele não está nem aí. Né? Então, assim, nós precisamos entender isso. O que a palavra de Deus fala conosco. Olha só que interessante. Romanos 8, capítulo 21, versículo 28, está escrito assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ei, você ama Deus? Se você ama Deus, você sabe que Deus está no controle da sua vida. Se você ama a Deus, você sabe que tudo que Ele está fazendo é para o seu crescimento. Se você ama a Deus, você sabe que Ele está agindo na sua vida é para o seu bem. Olha, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem, para o bem. Deus está agindo na sua vida para o seu bem. Pastor, mas olha, ei, é para o seu bem. Nós precisamos deixar isso acontecer na nossa vida e deixar que o entendimento venha até nós. Nós precisamos pedir, Deus, me dê sabedoria diante dessa crise, me dê sabedoria diante dessa universidade, porque eu sei que o Senhor está no controle. Olha, Deus, Ele vai fazer sempre com que a escolha seja minha ou sua nessa caminhada. Nós temos esse livre-arbítrio de escolha. Deus deixa a gente escolher o que a gente quer. Porque Ele sabe que se Ele forçar, não é o melhor. E Deus não fez marionete. Deus não está lá de cima controlando, não. Ele te deu a livre escolha. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Ele fala assim, olha, hoje eu coloco diante de ti bênção e maldição. Escolha. Aí ele fala assim, mas é melhor que tu escolha a bênção. O desejo de Deus é nos abençoar. Então, por que nós precisamos procurar a sabedoria de Deus? Por que nós precisamos mergulhar nessa palavra? Por que nós precisamos entender a cada dia mais a palavra de Deus e buscar ela com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso coração? Porque Deus falou assim para mim e para você, ei, eu te dei um caminho, direita ou esquerda, largo ou estreito, escolha, é sua. Eu não vou pegar você e fazer assim, não. Eu creio que você tem capacidade para poder escolher. Olha só que interessante esse fato da escolha, né? Que Deus nos deixa escolher o que nós queremos. Quantas escolhas erradas nós fizemos? Aí muitos ainda tentam justificar, mas não, peraí, não foi Deus, foi você. Porque Deus, ele acredita na sua capacidade de escolha. Sabe por quê? Ele te criou a imagem e semelhança dele. Então Deus sabe quem ele fez. Deus sabe que ele fez você do jeito que você é. E te capacitou para você poder fazer escolhas. Por isso que ele te deu o livre-arbítrio. Sabe o que é isso? Isso é amor. Sabe? Isso é algo de bom que ele deu para mim e para você. Deus tem o melhor para nós. E o que ele tem de melhor para nós? Essa livre escolha. De você poder escolher aquilo que você quer. Mas olha só, quando nós buscamos sabedoria da parte de Deus, as nossas escolhas vão ser sempre certas. Quando nós oramos e pedimos a Deus, Senhor, qual o caminho que eu devo seguir, sabe? Ele sempre vai dar a resposta.
E quando você escolhe seguir a Deus, deixa eu ser um pouco drástico aqui. E quando você decide escolher a Deus e não ao diabo, você vai descobrir as maravilhas que Deus tem para você. Meu Deus! Não, amado. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Você não pode ficar em cima do muro. A palavra de Deus fala, antes você fosse frio do que morno. Porque morno eu vou te vomitar. Então, a escolha é minha e a escolha é sua. Ou você anda no espírito, ou você anda na carne. Mas Deus, ele te dá a escolha para você fazer o que você quer. Agora, uma coisa que eu tenho que ter em mente é que Deus quer me dar o melhor. Se Deus quer me dar o melhor, eu procuro o melhor de Deus para mim. Dá para entender? Se Deus quer me dar o melhor, eu tenho que procurar o melhor de Deus para mim. E o melhor de Deus para mim está onde? Na revelação dele através da sua palavra. Por isso que é importante você ler a palavra de Deus. É por isso que esses versículos da palavra de Deus vai nos dando sabedoria e vai nos confortando. Olha, Romanos 8, versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Que é uma prova de como você ama a Deus, é quando você mergulha na palavra de Deus. É quando você lê a palavra de Deus. É quando você tem tempo para meditar na palavra de Deus. É quando você reserva algum espaço do seu tempo para você se dedicar à oração, à intercessão, sabe? Olha, Deus faz o melhor para você. Quando você ora por mim, quando eu oro por você, sabe? Deus está sempre fazendo o melhor. Deus está agindo em meu favor e o seu favor. Olha só que coisa interessante. Um dos salmos mais conhecidos, né? Cantado, que nós sabemos de cor e salteado, né? O Salmo de número 23. Deus quer me dar o melhor, Deus quer te dar o melhor. Né? Olha só o que fala o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Olha, quando nós temos o Senhor como nosso pastor, nós não vamos ter falta de nada. Por quê? Ele faz a gente né, caminhar por pastos verdejantes e faz a gente repousar em águas tranquilas e restaura o nosso vigor. Olha, apenas os 3 versículos iniciais já é suficiente que Deus quer me dar o melhor e quer te dar o melhor. Primeiro, você tem que fazer de Deus o seu pastor. Ele fala, você ouve. É quando ele brada do céu e você ouve a voz dele. É quando você está lendo a palavra de Deus e ele está falando e você está, eita, Deus está falando comigo através dessa palavra. O pastor de ovelhas é isso. A ovelha conhece a voz do teu pastor. Muitos de nós já tivemos experiência de ver aquele cara que chama o gado ou que chama as ovelhas. Bastou ele fazer um tom de voz lá e os gados vêm tudo chegando para perto, porque eles conhecem a voz do pastor. E o mais interessante, eu estava observando umas épocas dessa atrás que nós tivemos ali no Piauí. Chama para poder alimentar. É de manhãzinha, nós estava lá, o irmão gritava, tal, aí vinha os bodes, as ovelhas, vinha para alimentar. Saber ouvir a voz do Senhor, quando o Senhor te chamar, é para te alimentar. É para você não sair de mão vazia. É para você não sair com o coração vazio. É para que você possa sair com o coração cheio de alegria. E como eu me alimento, é quando eu leio a palavra. Olha, e fala que você não vai ter falta de nada. Então guarda isso no seu coração. Deus quer te dar o melhor. Deus quer fazer o melhor na sua vida. E nós precisamos entender isso. Olha só, Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Aquele que é capaz, que é em Deus, de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ei, Deus quer te dar o melhor. Por quê? Ele é capaz
Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você pede ou pensa. Meu Deus do céu, antes que a palavra saia da minha boca, ele já sabe. Você tem um Deus que quer te dar o melhor, que quer fazer o melhor na sua vida. Porque ele é capaz de fazer infinitamente. Essa palavra é muito poderosa. Infinitamente, infinito, não tem fim. Deus é capaz de fazer coisas tremendas na sua vida. Mais do que você pede. Você pede uma coisa, ele faz o dobro. E mais do que você pensa. Nessa hora você está pensando, oh Deus, me abençoa nessa área. Deus vai fazer muito mais do que você está pensando. Porque ele é Deus de abundância. Ele é um Deus generoso e que gosta de abençoar os filhos dele. Olha, mas como assim? Deixa eu te trazer algo. Como assim? Como Deus vai fazer muito mais do que eu penso? Isaías capítulo 55, do versículo 8 ao 12, está escrito assim: pois os meus pensamentos, Deus falando, não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. É por isso que nós vemos aqui que Deus é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que você pensa. E nós precisamos viver isso. Isso é aprender com Deus. Às vezes está pensando, mas não, meu amado. Deus vai fazer na sua vida. Porque Deus ele tem prazer em te abençoar. Porque Deus tem o melhor para você. Porque os planos de Deus são sempre os melhores. Porque quando você confia em Deus e obedece, você encontra o melhor nele. Por quê? Porque Deus é sábio e todo-poderoso. Porque ele sabe o que é melhor para você. Então, quando você estiver pensando em algo, saiba que Deus está pensando muito mais acima. Quando você estiver pensando que você vai executar isso, Deus está pensando que ele vai executar isso e mais isso. Mas agora eu preciso andar como? Eu preciso andar com fé. Eu preciso andar como? Crendo no que está escrito dentro da palavra de Deus. Eu preciso crer que a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu preciso crer que a palavra de Deus é verdade na minha vida e o que está escrito vai sim acontecer. Eu preciso trazer essa realidade para a minha vida. Isaías 48, versículo 17, 18, está escrito assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina, olha só, olha que coisa linda. Por isso que nós devemos acordar para aprender e não para trabalhar. Eu sou o Senhor, seu Deus, que ensina o que é o melhor para você, que dirige o seu caminho, em que você deve ir. Olha, Deus falando, eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é o melhor para você. Ei, nós precisamos aprender com Deus todos os dias. E eu gostaria de deixar para você nessa noite uma oração que você pudesse trazer para a primeira pessoa. Que você pudesse abrir, sabe, durante essa semana, esse final de semana, Isaías, capítulo de número 61, versículo de 1 a 3, e trazer para a sua vida. Que você pudesse declamar, que você pudesse colocar a mão no seu coração em oração e dizer conforme está escrito lá. Que o Espírito do soberano, do Senhor Deus, está sobre você. Você oraria assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres.
e enviou-me a cuidar do que estão de coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Olha, se todos os dias você acordar para aprender com Cristo e você ministrar isso na sua vida, fazer Isaías capítulo 61 a sua oração rotineira, mas trazendo para a primeira pessoa, e você dizer, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, está em mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias. Você é um agente de boas notícias. Você é aquele que leva as boas novas. Por que isso? Por que eu sou? Sabe por quê? Porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. E você precisa viver essa realidade, que quem cuida de você é Deus. De quem tem cuidado de você é Deus. E olha com que carinho Deus tem cuidado de você. Então que nessa noite você possa receber essa palavra. Que nessa noite você possa estar aí a meditar naquilo que Deus falou contigo. Que nessa noite você possa ter uma convicção muito grande na sua vida. Ebenezer, até aqui o Senhor te ajudou. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Que nessa noite você possa, depois que terminarmos aqui, antes de deitar, começar a ler o livro de Jeremias para você ver a profundidade da luta daquele homem, do que ele passou e de como ele creu que Deus tinha o melhor para ele, mesmo ele estando em cativeiro. O cativeiro dele acabou, como sei que talvez o seu cativeiro também vai acabar. Que nessa noite o Senhor possa ter falado com você. Que nessa noite o Senhor possa ter trago uma revelação do céu. Porque o que a gente faz é apenas anunciar a boa nova. Agora, o entendimento, quem dá é o Espírito de Deus a você. E se o Espírito de Deus te revelou algo, segura, porque é bênção vir dos céus. Se o Espírito de Deus clareou algo na sua mente, trouxe uma revelação, segura, porque Deus quer tratar com você nesse assunto. Se você foi abençoado nessa noite, sabe? Se a palavra de Deus te trouxe motivação, te trouxe ânimo, te trouxe cura, é porque é Deus puro. Porque o Evangelho de João, no primeiro capítulo, fala que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E eu creio que a palavra de Deus, ela quando habita em você, ela se torna viva e faz grandes coisas na sua vida. Que Deus possa te abençoar poderosamente nessa noite. Que você continue firme, crendo que Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. E Ele vai fazer você prosperar. Ele vai fazer você prosperar. Em época que talvez a gente não entenda. Mas como isso? Já expliquei. Prosperidade é a ausência de necessidade. Não confunda. A sua necessidade, Deus vai cobrir ela.